Oi, gente, tudo bem? Então, o nosso vídeo de hoje, da nossa 12ª aula do professor Djalma Cremonese em Teoria Política, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, será sobre Edmund Burke. Bom, o que a gente precisa saber quando a gente fala de Burke primeiro, né? Que ele é o pai do conservadorismo. Então, em 1790, ele vai, como estadista e político, ele vai escrever uma das primeiras e mais convincentes críticas sobre a Revolução Francesa. Ele vai iniciar essas críticas um ano antes da Revolução. Ele criou um panfleto, digamos assim, né? E esse panfleto, intitulado Reflexões sobre a Revolução em França, sugeriria que as paixões dos indivíduos não deveriam ter relevância ao se fazer julgamentos políticos. Então, aqui mais uma vez ele é contra, né, assim como outros teóricos, as paixões dos indivíduos. Então, quando a Revolução começou, para Burke, né, ele foi pego de surpresa e ele ainda, digamos assim, não criticava abertamente a Revolução, certo? Mas nesse panfleto ele vai escrever que ele refuta claramente qualquer tipo de ato revolucionário feito pela população, porque a população não é capaz disso, tá? Então, ao se deparar com esses acontecimentos que desencadearam, né, na França em 1789, que é a Revolução Francesa, né, ele vai perceber que aquela revolução não era do mesmo teor dos que aconteceram na Inglaterra e nos Estados Unidos. A Revolução Francesa, não, para Burke, era mais uma revolução política, né? Era mais do que uma revolução política. Era uma revolução de caráter total, de rompimento brusco e violento com os antigos costumes e com as tradições. As transformações políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra, diferentemente, né, elas objetivavam um retorno à ordem e ao equilíbrio político. E na França, o modelo para Burke tornou-se progressivamente radical, né, o que impeliria, segundo Burke, que esse país saísse do caos e da violência e tomasse proporções ainda maiores essas problemáticas, certo? Então aqui nós temos uma citação do Burke, onde ele diz o seguinte, ó: é impossível estimar a perda que resulta da suspensão dos antigos costumes e regras de vida. A partir desse momento, não há bússola que nos guie, nem temos meios de saber a qual porto nos dirigimos. A Europa, considerada em seu conjunto, estava sem dúvida em uma situação florescente quando a Revolução Francesa foi consumada. Quanto daquela prosperidade não se deveu ao espírito de nossos costumes e opiniões antigas, não é fácil dizer, mas, como tais causas não podem ter sido indiferentes a seus efeitos, deve-se presumir que no todo tiveram uma ação benfazeja, né? Então aqui são algumas reflexões do Burke, né, sobre a Revolução na França, extraídas desse panfleto que eu havia falado para vocês, mencionado para vocês. O que o Burke vai compreender também, né? Ele vai compreender que o governo ele é um complexo organismo que cresceu ao longo do tempo até chegar à sua forma sutil e viva de então. Para ele, então, o hábito do governo estava tão arraigado, e prestem atenção aqui que é importante, né? O hábito do governo estava tão arraigado na classe dominante que ela nem precisava pensar nele, ou seja, quem deveria governar mesmo são quem? A classe dominante, certo? Então, para Burke, ele vai assinalar que qualquer pessoa que acreditasse que poderia racionalmente destruir a sociedade e os seus governantes e construí-las novamente, seria para ele um total tolo e arrogante. Assim como Rousseau parecia para ele, né, que falava ideais de liberdade, igualdade, né? Então ele criticava veementemente Rousseau. Então tem coisas que são essenciais para Burke. Primeiro, então, a gente pode dizer que para Burke o governo é uma invenção humana
para supervisionar as necessidades das pessoas na sociedade. Segundo, né, algumas dessas necessidades todas e desejos vão conflitar com os de outras pessoas. E aí, por terceiro, o governo deve julgar entre desejos conflitantes para conseguir, então, alcançar o resultado mais justo, sendo que as paixões individuais devem ser subjugadas às leis governamentais. Então, esse teórico, ele condenou em especial o quê? Os conceitos iluministas de direitos naturais, né? Para eles, esses poderiam ser muito bons na teoria, mas na prática eles se transformavam num problema, tais conceitos. Assim, um direito teórico, um bem ou um serviço não serviria para nada se não houvesse meios para consegui-los. Então é isso que ele faz a crítica, né? Muito bom teoricamente, mas na prática não servem para nada. Então, nesse sentido, os direitos para o autor seria tudo aquilo que as pessoas desejavam, tendo o governo, então, a tarefa de fazer essa mediação com os desejos das pessoas. Então, uma regra fundamental para o autor seria que nenhum homem deve ser juiz em sua própria causa. Logo, para viver numa sociedade livre e justa, o homem deve abrir mão do seu direito de determinar muitas coisas que julgue essenciais e, para tanto, defende que as paixões individuais devem ser subjugadas, o que quer dizer que a sociedade deve controlar a vontade selvagem dos indivíduos para o bem de todos, visto que se cada um fizer o que bem entender, o que bem quiser, né, expressando suas paixões e preços, o resultado seria, obviamente, o caos. Aqui ele se aproxima um pouquinho lá do Hobbes. Lembram da guerra de todos contra todos? Mais ou menos isso. Então, nesse sentido, não só os indivíduos, mas as massas, elas têm que ser limitadas por um poder vindo dessas mesmas massas, desse mesmo povo. Nesse sentido, para o Burke, o contrato social, o que é? É feito entre aquelas pessoas que estão vivas, as que estão mortas e as que ainda vão nascer. Então, um contrato social por toda a sociedade, digamos assim, tá? Outro aspecto importante, né? Então, por trás do pensamento de Burke, né, havia sempre uma preferência do concreto ao abstrato, de construir sobre o que a história já nos legou, em vez de erguer algo novo do zero. Então, ele leva muito em consideração a história que nós já temos, as tradições, os costumes. Ele vai dizer que sim, as instituições humanas são imperfeitas e o papel do político é melhorá-las, reformá-las, jamais erradicá-las, tá? Outro aspecto importante, né, do Burke é que ele fala que sem os costumes, os laços, as instituições tradicionais, abre-se espaço para todo tipo de violência e o uso arbitrário do poder, que é o maior inimigo da civilização na visão de Burke. Então, Burke ele se baseia bem nessa questão dos costumes, das instituições, daquilo que já é tradicional, né? Sempre de uma forma também ligada à questão das elites, tá? Os direitos universais do homem que os revolucionários brandiam eram para Burke uma aberração, né? O direito abstrato sem limites é uma quimera da imaginação humana que pode justificar crimes terríveis. E de fato, os revolucionários não só estavam cortando cabeças dentro da França, como se diziam portadores de uma mensagem de salvação destinada a todos os povos, se preciso fosse por meio da violência. Então, por esse motivo, confrontado com essa nova religião laica, militante, digamos assim, o Burke, né, defendeu o uso da força militar inglesa para esmagar a revolução, porque ele era completamente contra essa revolução. Então, todas as ideias que nós expusemos aqui, né, elas vão transformar o Edmund Burke em um teórico conservador, extremamente conservador, que postula o crescimento orgânico das sociedades ao invés das reformas violentas. Então, ele não gosta de reformas, muito menos violentas. Suas reflexões sobre a ideologia revolucionária não só orientaram de maneira decisiva a opinião pública da Inglaterra contra a reestruturação política francesa, como passaram a
constituir para o homem inglês o senso comum da validade do status e da hierarquia, tá? Então aqui mais uma vez a gente vê que o Burke valoriza muito essa questão de status e de hierarquia. Tais ideias também firmaram-se essencialmente na renúncia aos modernos ideais de democracia e justiça social. Então Burke, a partir das suas ideias, ele vai renunciar a essas questões de democracia e justiça social, tornando-os como niveladores sociais. Ele acha que isso não torna nada como alguma coisa que nivela socialmente, né? Ou seja, digamos assim, né? Essas questões de democracia e justiça, na verdade, eles são demasiado tópicos, né? E são desejos meramente subjetivos de igualdade, que isso, na verdade, não existe para ele, né? Essas utopias seriam inaceitáveis sob o ponto de vista conservador, uma vez que a desigualdade social é natural. Observem bem que isso é importante, né? A desigualdade social é tratada por Burke como natural e positivamente constituída. Afirma que, abre aspas, né? Aqueles que tentam nivelar nunca igualam. Em todas as sociedades, consistindo em várias categorias de cidadãos, é preciso que alguma delas predomine. Os niveladores, portanto, somente alteram e pervertem a ordem natural das coisas, sobrecarregando o edifício social ao suspender o que a solidez da estrutura requer seja posto no chão. O que ele quer dizer aqui, na verdade, né? Ele quer dizer que com a revolução as leis virão de cabeça para baixo, a sociedade torna-se um caos, né? A indústria fica sem vigor, os impostos começam a ser sonegados, o povo fica empobrecido porque o povo não tem capacidade nenhuma de discernimento no que se refere a governo, digamos assim, né? Então tudo aquilo que é humano e divino começa a ficar sacrificado. Acontecem roubos, violações, assassinatos, massacres, incêndios por toda a extensão de terra devastada. Então aqui ele mostra mais uma vez toda a sua contrariedade à revolução, né? Então, com esse tom de denúncia, alarme, o conservador, né, ele tenta nos convencer, né, de que a revolução é algo insurrecional, de desordem, sinônimo de destruição, né? Ou seja, esses revolucionários não passariam de agitadores dogmáticos, desprovidos de qualquer tipo de clarividência e de prudência, que não respeitam as tradições herdadas de um passado remoto. Então, nas reflexões, o autor faz essa crítica aos valores ideais, em princípios que orientam a Revolução Francesa, como a gente já viu, né? O iluminismo, principalmente. E como eu acredito que seja bem importante que a gente leve em consideração que ele vai naturalizar por completo as relações sociais, né, de desigualdade social. Não há problema para ele nenhum disso, né? Então diz aqui, a divisão da sociedade em classes e a desigualdade social, portanto, compõe na visão burkiniana um quadro de hierarquia e ordenamento correspondentes à natureza, também é algo natural, certo? Por derivação, tal quadro é interpretado como perene e insuperável, então sempre vai ter classes e desigualdade social, certo? Então, é para ele um atentado contra a natureza a imposição de um princípio como o da igualdade social. Então, ele acha um absurdo a igualdade social, certo? A luta por ela seria, na verdade, uma frustração para ele, né? Porque, como a gente já falou anteriormente, né? Essa questão de desigualdade de classes, desigualdade social e de classes, é alguma coisa, na visão de Burke também, bem atrelada àquilo que Deus quis, digamos assim, certo? Então, para a gente concluir o videozinho da aula de hoje, né, eu vou ler aqui uma conclusãozinha rápida, que é possível concluir o quê? Com base nesses argumentos do autor, ele anseia por uma revolução sem revolução, né? Ou seja, transformar nada. Ou seja, mudanças pelo alto, tá? Localizadas e específicas que sirvam para preservar as tradições
já estabelecidas e sejam conduzidas por uma distinta parcela da sociedade. Quem que vai conduzir isso? Os proprietários, certo? Adicionalmente, mostra-se contra os anseios, como a gente já falou, por democracia e, obviamente, contra, né, completamente contra a luta por direitos. Então, eu agradeço a atenção de todos, me estendi um pouquinho, mas era isso que eu queria passar, então, no Teórico Burke. Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.